Oi, Rô. Oiê, Bem? tudo e você? Tudo certo. Muito frio aí? Tá frio, viu? Tá gelado. Esperar a Gabi entrar e dar tempo do pessoal ir entrando também. Acho que a Gabi já está online. Eu tô aceitando ela aqui. Deixa eu ver se vai. Bom que dá tempo do pessoal entrando também. Mas não tá conseguindo a Gabi. Deixa eu tentar de novo. Boa. Oi, Gabi. Agora Oi, foi, bom hein? dia. Acho que a gente pode ir começando. Tem 22 pessoas. E aí qualquer coisa a galera vai entrando e vai pegando aí a conversa no meio do caminho, tá? Bom, pessoal, bom dia. Tô vendo que tem bastante, tem 26 pessoas aqui já. Nossa BP tá aqui também, Malu, o Cris tá aqui também, bastante gente. Bom dia, todo mundo que tá aqui hoje. Meu nome é Giovana, eu sou analista aqui de marca empregadora no Grupo Amil. Sou uma mulher branca, de cabelo curtinho, que tá meio crescendo. Uma amiga minha brinca que parece um pouquinho espinho. Ele tá meio descolorido, meio castanho. Uso uma armação de cor transparente, redonda. Tô com uma blusinha preta e um coletinho por cima também meio cinza. Eu tô muito feliz de a gente estar aqui hoje, né, no nosso segundo conteúdo do Conectando Carreiras aqui no Grupo Amil. Então, durante todo esse ano, a gente vai ter ali alguns conteúdos para vocês, sempre relacionado à carreira. A gente quer estar um pouquinho mais próximo de vocês, né, enquanto pessoas colaboradoras aqui do grupo. Vocês que têm ou desejam aí trabalhar com a gente futuramente, né? A ideia é que por meio desses conteúdos vocês entendam um pouco do nosso dia a dia aqui dentro da empresa. Mas antes da gente começar, eu queria primeiro dar um contexto, né, de Grupo Amil para vocês. Não sei se está todo mundo familiarizado, né, com o nosso negócio. A gente é uma empresa brasileira aí do setor de saúde, focado no cuidado com o cliente e na oferta de serviços de excelência para paciente e pessoas beneficiárias. Então, a gente tem um atendimento em todo o território nacional, com produtos e serviços, são planos de saúde, de assistência médica e odontológica, que atendem diversos públicos, tá? Hoje a gente tem duas grandes unidades de negócio, né, que é a Mil e a Rede Total Care. Quando a gente fala de Amil, a gente está falando justamente desse negócio que lidera a operação dos planos de saúde e odontológico. E a Rede Total Care são os hospitais, as clínicas, os centros médicos, as unidades de pronto atendimento, que garante sempre essa eficiência e a qualidade no atendimento de todo mundo que procura ali o nosso serviço, né? Hoje a gente vai bater um papo aqui com a Rosane e com a Gabriela, que fazem parte do nosso time de dados e inteligência artificial, para mostrar como os dados estão transformando a saúde e a experiência das pessoas. Para quem está aqui com a gente hoje, né, ao vivo, fica à vontade para depois acessar o nosso perfil e conhecer um pouco mais sobre a gente. O nosso link do site de carreiras está ali no nosso bio também. Mas para quem está consumindo esse conteúdo depois, né, seja pelo YouTube, pelo Spotify, acesse o nosso site de carreiras, que é carreirasgrupo.amil.com.br. E fica à vontade para conhecer um pouco mais sobre a gente, as nossas oportunidades, entender um pouco mais da nossa cultura e buscar alguma vaga que combine com você. Eu vi que tem gente já querendo fazer pergunta, podem ir perguntando no chat, que no final a gente já abre para ter essa troca aqui. Assim que a gente acabar o conteúdo, a gente vai lendo e vendo o que vocês perguntaram, tá? Então, eu queria pedir para a Rô e para a Gabi se apresentarem, então fiquem à vontade aí, podem escolher a ordem que vocês quiserem também. Vai aí, Gabi, depois eu me apresento. Tá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriela, eu tenho 21 anos. Sou uma mulher branca, de cabelo curto e castanho. Estou num fundo liso e lilás. Estou com um camisãozinho azul. Eu sou formada em gestão e tecnologia da informação. Faço pós-graduação em inteligência artificial e ciências de dados. Estou na Mil há 3 anos. Completei 3 anos agora nesse mês de julho. Comecei no Hospital de Caieiras e atualmente eu sou analista de negócios. Obrigado, Gabi. Bom, meu nome é Rosane, sou uma mulher branca, de cabelos curtos, enrolados e meio atrapalhados. Eu uso óculos de grau com armação
escura. Hoje eu estou vestindo uma blusa de frio. Eu moro no Rio de Janeiro, então aqui está nevando. Por isso que eu estou com uma blusa de frio verde. Estou em casa hoje para fazer essa live, então eu estou no meu escritório que tem um violão atrás, que eu adoro música. Hoje eu estou como diretora de dados de inteligência artificial e trabalho aqui na Mil há 4 anos e a Gabriela faz parte do meu time. Boa! Bom, gente, obrigada por se apresentarem. Antes da gente começar também, eu queria trazer alguns dados aqui, justamente sobre a nossa área de dados, né? Alguns destaques que a gente tem. O nosso time de dados e análise, ele aparece entre os 50 melhores nos dados de ranking da OnConference em 2024. E esse ano a gente está concorrendo de novo. A Rosane, que está aqui com a gente, ela foi reconhecida entre os top 10 profissionais de Data e Analytics no Conference em 2025. E em 2024, ela esteve entre os 100 Innovators em Data e Analytics, também pela OnConference. O nosso diretor de segurança de informação, Cássio... Oi? Não, só uma observação. Foi por outra instituição chamada Coríneo. Coríneo. Boa, obrigada pela correção. O nosso diretor de segurança da informação, Cássio, ele também ganhou um prêmio de notáveis do ano pela Associação Brasileira COE de Saúde, voltada também à troca de conhecimentos e boas práticas em tecnologia da informação no segmento de saúde em 2024. E a gente está participando de uma iniciativa super legal junto à TDS Company, que é a Jornada 100 Dias para o Futuro, que visa justamente impulsionar a inovação e ajudar as empresas a construírem uma vantagem competitiva através de uma jornada de exploração de oportunidades e repensar ali padrões de todos os nossos processos. Então tem muita coisa boa que a gente pode ver aí do nosso time, mas vamos conversar, que a gente tem bastante coisa aqui para a gente dialogar. A gente separou por alguns tópicos e a gente vai começar falando justamente do recrutamento interno e algumas oportunidades de crescimento, né? Então, eu vou direcionar essa pergunta para a Gabi, que ela passou recentemente por uma transição de carreira aqui com a gente. Então, Gabi, eu queria entender um pouquinho o que motivou você a fazer essa transição. Se você puder contar um pouquinho, né, dessa sua trajetória, ia ser legal para o pessoal também ter esse um pouco de contexto. Tá. Bom, a minha motivação sempre foi o meu interesse pela tecnologia, né? Além da faculdade e da pós, eu sempre fiz vários cursinhos complementares, sempre focada ali na área de dados. E a tecnologia é algo incrível, né? É uma coisa que está crescendo cada vez mais, está inovando cada dia mais. E tem um papel bem estratégico, muito estratégico nas empresas. Às vezes, tipo assim, a gente não faz ideia. A gente só faz ideia quando a gente entra ali na área e a gente começa a fazer parte de todo o processo, né? Eu comecei a atuar Eu entrei na Mil em 2022, no Hospital de Caieiras, como recepcionista. E ao longo desse tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar em quase todos os setores ali de atendimento. Então, de exame, internação, todos os exames, conhecer bem o processo, os fluxos. E estava sempre consultando o site de carreiras, né? Carreiras internas, a gente que trabalha ali tem uma chance maior, né? E quando eu vi essa vaga para analista de negócios, eu achei perfeita, porque era para análise de dados e focada em inteligência artificial, e era tudo que eu estava estudando, né? Que eu estudo até hoje. Tanto que eu comentei com a minha antiga supervisora, eu mostrei a vaga para ela, ela falou assim, ela me incentivou, falou, meu, se inscreve e tal, é vaga interna, vai dar certo. E fiz a entrevista. Eu não conhecia a área de dados da Mil, né? E quando deu certo que eu entrei, eu vi, tipo assim, um mundo diferente, né? Um mundo de dados, que é, tipo, muito bom. A gente consegue transformar os dados em informações e isso, tipo, impacta os resultados dos hospitais da rede. É muito bom, é, tipo, incrível mesmo. Legal, Gabi. Acho que é muito legal a gente conhecer um pouquinho dessa jornada. E aí, o que você recomendaria, então, para quem quer entrar nessa área de dados, mesmo que esteja em outra área hoje, né? Você comentou que estava nessa área de atendimento, contou um pouquinho, né, que já era o que você estava estudando, mas se você fosse para dar alguma dica, assim, para quem quer entrar, o que você falaria para essa pessoa? Para a pessoa mergulhar fundo, porque é uma área muito boa, como todas as áreas de TI, mas principalmente a área de dados. E na internet tem muitos cursos complementares e a maioria são cursos gratuitos, né? Tem então vídeo no YouTube, a inteligência artificial mesmo também ajuda a gente, né? E assim, para a pessoa mergulhar fundo.
Boa, legal, Gabi. Eu também sou fruto aí do recrutamento interno, então eu fiz ali também alguns processos seletivos. Eu sei bem da importância e da felicidade que é conseguir fazer essa transição, ainda mais quando, né, a liderança está ali justamente impulsionando a gente a fazer, acho que isso faz toda a diferença. Então, acho que é legal a gente justamente trazer essa possibilidade que a gente tem aqui dentro, né? Então, mesmo que a gente entre numa carreira específica, não necessariamente a gente precisa ficar nela para sempre, né? Ainda mais que às vezes a gente começa a fazer uma coisa porque a gente precisa, né? Precisa pagar as nossas contas, tem coisa para fazer. Então, é interessante ver que aqui dentro a gente consegue ter essas possibilidades, né? Acho que você conseguiu trazer isso e tangibilizar isso de uma forma muito interessante também. E aí eu queria direcionar uma pergunta para a Rô agora, justamente por que a gente, enquanto empresa, está apostando nessa área de dado e inteligência artificial, né? Como que essa área impacta na transformação da saúde e na melhoria da experiência das pessoas que a gente atende? Bom, vamos lá, dividir essa pergunta em duas partes, né? Eu acho que dados hoje, qualquer gestor hoje que toma uma decisão por intuição, ele está realmente colocando a empresa em risco, né? E todos os agentes que interagem com aquela instituição. Então, o dado hoje, ele dá realmente mais certeza e argumento e caminhos para que aquele gestor tome decisões mais conscientes, né? Então, eu acho que todos os setores hoje, a Gabi já falou sobre os hospitais, mas todos os setores hoje de uma operadora de saúde e de hospitais, eles dependem muito da área de dados. Então, a gente trabalha com 100% das áreas, assim. Agora, vamos falar um pouco de inteligência artificial, né? Hoje a gente fala da saúde 4.0. O que que é a saúde 4.0 hoje? Como que é considerada isso? A gente ter o uso da inteligência artificial para realmente conseguir levar o cuidado a esse paciente também conseguir ter informações suficientes para que ele também busque tratamentos, busque alternativas. Hoje, a inteligência artificial na saúde, ela pode tocar em vários setores, por exemplo, em diagnósticos, em detecção precoce usando imagens que não seriam possíveis a olho nu, experiência do cliente, onde você pode criar vários agentes e coisas que possam facilitar toda essa jornada do paciente. A gente hoje vê muito caso de uso de inteligência artificial na saúde para capacitação. Hoje a gente tem um número de treinamentos enormes para a gente conseguir manter uma qualidade aceitável dentro dos hospitais, para os enfermeiros, para os médicos e para a própria área corporativa. Então, a inteligência artificial ela tem ajudado muito nesse ponto. Análise de risco, eficiência operacional. Os processos hoje de uma operadora de saúde são muito complexos. E aí a gente tem usado bastante inteligência artificial para realmente ter essa eficiência operacional. E uma das coisas interessantes é que, antigamente, a inteligência artificial estava muito na área de dados. Depois da vinda, há 2 anos, né, quase 3 anos, da IA generativa, essa ferramenta ela virou uma ferramenta de qualquer colaborador hoje. Todas as pessoas de TI hoje, elas usam inteligência artificial ou para produzir código, ou para produzir testes ou documentação, mas todos os colaboradores usam inteligência artificial para as atividades do dia a dia. Isso é muito importante. Hoje tem um medo, né, das pessoas de achar que vai perder o emprego, que a inteligência artificial vai substituir. Eu sempre falo que a inteligência artificial não vai substituir as pessoas. Quem vai substituir você é uma pessoa que usa a inteligência artificial, que é o que a gente fala que é de uma humanidade aumentada. Hoje você pode aumentar a sua capacidade através de ferramentas de inteligência artificial que te ajudem. Então pensem nisso, né? Realmente vão atrás de aprender o que uma ferramenta de inteligência artificial pode te ajudar na sua função. Você não precisa ser de TI, não precisa ser de dados para usar essas tecnologias hoje em dia. Boa. Eu tava até vendo sobre isso esses dias, era tipo assim, que a gente não vai perder o emprego para inteligência artificial, mas é importante você saber usar, igual você falou, saber usar. Se você soubesse fazer os prompts, fazer os comandos certinho, enfim, porque você precisa, aí você vai estar de fato um passo à frente das pessoas que ainda estão ainda mergulhando nesse processo, né? Então, saber fazer os comandos, pedir o que a gente quer e saber usar da forma mais adequada para o negócio, porque a gente precisa, realmente vai ser um ganho
né, gigante. E eu queria até perguntar para a Gabi, porque acho que a Gabi está envolvida em uns projetos bem legais, se você tem algum exemplo prático desse uso de dados para melhorar a saúde ou a experiência aí das pessoas que a gente atende dentro do nosso grupo aí. Sim, a gente tem um Command Center, que é a central de monitoramento em tempo real dentro do ambiente hospitalar, né? Eles têm vários indicadores construídos de todos os hospitais, desde tempo de internação, de atendimento, de exame, quantidade de consultas agendadas, canceladas. Então, eles conseguem acompanhar isso tudo em tempo real, com os dados que a gente fornece, transforma tipo, isso em uma informação, e aí eles conseguem ter. E os gestores dos hospitais, através desses indicadores, eles conseguem tipo, melhorar o fluxo, o desempenho, porque eles conseguem ver exatamente se tem alguma coisa atrasada, onde que está o erro. Então, ali, com isso, eles conseguem agilizar o fluxo e melhorar o atendimento do paciente. Bem legal, Gabi. Eu já vi essas telas por aí, é muito legal como a coisa vai atualizando de fato em tempo real. Você consegue ver onde que tem algum ponto de atenção e aí já ter algum plano de ação justamente para esse ponto específico. É bem interessante. Bem legal, gente. E aí eu queria passar agora para um bloco um pouco mais de estrutura, né? Quando a gente fala de carreiras. E aí eu queria entender, Rô, com você, como que a área está organizada justamente para dar conta desses desafios, né? Quais são os principais cargos, os perfis que compõem a equipe que tem hoje atuando diretamente com dados e inteligência artificial aqui dentro da empresa? Bom, hoje a nossa estrutura ela é bem grande, porque precisamos atender toda a operadora, a parte corporativa e todos os hospitais. Então, como que a gente dividiu aqui? Nós temos uma área de plataforma de dados, que cuida de toda a nossa plataforma, de toda a governança que existe de processos, de mudança nesse ambiente, prospecta ferramentas novas, quando a gente tem um caso que realmente não é atendido pelas nossas ferramentas internas. E tem uma coisa bastante importante, cuida das cargas noturnas, dessas cargas real-time, e uma das coisas importantes ali que eu acho é que esse time de engenharia é o time mais parceiro, assim, que tem mais responsabilidade de fazer as coisas com muita qualidade. Porque qualquer programa que esse engenheiro de dados faça sem seguir os padrões da governança, isso pode impactar no Command Center, por exemplo, pode impactar num relatório, alguém tomar uma decisão, uma má decisão. Então, esse time de engenharia, ele fica junto desse time de plataforma exatamente para a gente conseguir implementar o que a gente fala sobre processos e metodologias de DevOps, que é desenvolvimento e operação, e DataOps, que são processos de dados com operação, para eles trabalharem juntos e com muita sincronia. Temos depois 3 gerências que cuidam de cada parte da nossa organização. Por exemplo, uma gerência que cuida da parte corporativa, então estou trabalhando com questão de RH, financeiros, jurídicos, e são, assim, que são bem complexos e que abrangem todo o grupo. E quem fica abaixo dessa gerência? São os analistas de negócio, são profissionais que criam relatórios, que trabalham junto com os engenheiros de dados para colocar dados no data lake, para construir modelos de inteligência artificial, que a gente chama de produtos de dados direcionados a essa área. A segunda área que nós temos aqui são equipes focadas na operadora de saúde. A operadora de saúde ela é enorme, tem área de operações, tem área também financeira, área de gestão de valor em saúde, área de redes de prestadores, é uma infinidade de coisas também extremamente complexa. Então, nós temos também um time dedicado de analistas de negócios, cientistas e pessoas que fazem os relatórios também focados nessa área. E a última área que nós temos, não menos importante, é uma área que atende a assuntos que precisamos de médicos. Tanto que o gerente que está lá, o Fernando, é um médico, cientista de dados, que ajuda muito a gente a traduzir essa linguagem mais técnica e a gente consegue entregar coisas como Command Center, como outros projetos internos aqui. Então, todos os analistas de negócio abaixo dessa estrutura são pessoas com conhecimento de processos mais ligados
a essa parte mais de medicina e tudo. Então, essa Hum. perfis que são comuns ali, né, que a gente ouve falar no mercado. Então, tem engenheiro de dados, data vias, que são as pessoas que fazem relatórios, analistas de negócios, cientistas de dados, engenheiros de machine learning, é, pessoas focadas em sustentação, em data ops, em DevOps. Então, é uma sopa de letrinhas que compõe o time, né? E é um time joia, um time assim, super para frente. Eles se transformaram, é um time super resiliente. A gente começou a mudar toda a tecnologia há 4 anos. Essas pessoas, todas que estão lá, aprenderam o novo, não pararam, estudaram e estão agora loucamente trabalhando com inteligência artificial, porque a nossa área ela é assim. Você hoje está num cargo que surge uma tecnologia nova, você tem que mudar. Então, realmente tem um dinamismo muito grande, né? Então, a estrutura, ela está assim hoje. Não garanto que ela estará vezes dessa forma, entendeu? Porque a gente também tem que ser flexível para ir ajustando os cargos e a estrutura para atender as demandas que estão surgindo através dessas novas ferramentas e tecnologias. Boa. É uma oportunidade que não falta aqui, né? Acho que tem Só. bastante possibilidade. E aí, até aproveitando, né? Você trouxe muitos cargos, muitos perfis. E para uma pessoa que quer muito vir trabalhar aqui, assim, o que você daria de dica? Ou o que você acharia legal de trazer para essa pessoa para ela ter mais possibilidade de chance de conseguir entrar, né? Então, quando a gente fala de perfil, o que a gente tem buscado mais? Eu acho que agora estamos buscando perfis mais ligados à inteligência artificial, né? Teve um tempo que a gente precisava muito da engenharia de dados, porque a gente estava reconstruindo a nossa plataforma. Então, a gente precisava de pessoas com essa habilidade de buscar dados nas fontes transacionais e colocar no nosso data lake. Agora, a gente está mudando um pouco o perfil. Agora, tem um perfil mais de cientista de dados, de engenharia de prompt, de pessoas que conseguem construir agentes, mas sempre com muito interesse nos dados e no domínio de saúde. Precisa ler muito sobre isso, precisa pesquisar muito, tentar entender o que as startups estão fazendo, que ideias que são possíveis para trazer para a organização, porque uma infinidade de oportunidades. Então, precisa de ter esse mindset de curiosidade, de busca por coisas novas, de inovação. E aí eu acho que a dica principal é leitura, é ouvir podcast, é consumir muitos vídeos, é consumir muitas informações de comunidade, porque é muito novo. Não tem tanto livro escrito, tantas coisas. Então a dica é seja curioso, seja curioso e venha com essa energia de atualização constante, né? Eu acho que isso é o principal, assim, porque todo mundo está aprendendo. Boa. Parecido com a dica da Gabi, acho que é isso, né? Acho É, que ninguém nesse momento é isso, é correr atrás, pronto, né? todo mundo está aprendendo. Então tem que ser uma pessoa que tenha essa Vontade, né? vontade e testa e faz, acontece, não tem medo de errar, e erra rápido e vai pro próximo, entendeu? Com esse perfil. Boa. Boa, legal. É muito parecido com a nossa cultura também, né? Então a gente tem essa cultura aí justamente do aprendizado. Então, acho que é isso, né? Para quem tem essa vontade, já aproveita e dá uma olhadinha no site de carreiras. E acho que aqui a gente teve dicas valiosas de uma pessoa que acabou de, né, participar do recrutamento e conseguiu fazer essa transição. E a Rô aqui, que é uma super, enfim, peso gigante aqui dentro da empresa quando a gente fala dessa área. E aí, até aproveitando, né, estamos aqui 3 mulheres, né, vocês duas especificamente aí dessa área de dados, que a gente sabe que é uma área que tem uma presença muito mais masculina, né, quando a gente olha em questões de demografia e todas essas possibilidades que a gente entende. Aqui no Grupo AMI a gente tem 27% de mulheres dentro da nossa estrutura de TI especificamente. E aí eu queria, a gente sabe, né, qual que é a importância, né, de ter essa representatividade. Então eu queria até perguntar para vocês o que vocês entendem justamente dessa diversidade, da importância da diversidade quando a gente fala dessa área de dados, como que está essa representatividade aí para vocês, o que vocês sentem, enfim, queria que vocês contassem um pouquinho dessa experiência estando aí dentro dessa área que é majoritariamente representada, né, pela esse público masculino. Bom, minha história aqui é uma história bem interessante. Eu entrei aqui há 4 anos e eu fui a primeira diretora mulher na área de TI em todos esses anos, né? Isso é muito simbólico, assim. Várias mulheres me buscaram e falaram: não, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos criar algum grupo, porque a gente precisa de ter mais visibilidade, de ter mais oportunidade.
nós somos muito poucas mulheres, e realmente naquela época nós éramos 24% de mulheres, apesar do grupo A1000 ter 75% de mulheres, quando a gente olha o universo todo de Exato. jogadores. E aí eu fiquei bastante entusiasmada, principalmente das pessoas quererem mudar esse cenário, tanto os homens como as mulheres. Mas a gente, então nós criamos, junto com muito apoio da área, uma dissidência de grupo de diálogo que já existe por elas, mas focado especificamente em TI, que nós chamamos carinhosamente de mulheres na TI. O que é esse grupo? Esse grupo, a gente tenta, primeiro, dar muita informação sobre o que é a diversidade de gênero, o que acontece com as mulheres na empresa, que às vezes os homens não têm nem consciência, fazem naturalmente, porque foram criados assim, porque é uma estrutura da cultura brasileira, da forma que funciona, né, o mundo hoje em dia. Então, também, junto com o RH, dá muita informação, agora a gente bimestralmente se encontra. E aí, como é que é a dinâmica? A gente traz cursos para as mulheres, nós divulgamos as vagas internas, porque muitas vezes as mulheres não têm coragem de se candidatar às vagas por acharem que não estavam aptas a assumir aquelas posições. Já tivemos casos super interessantes de coordenadores homens abrirem vagas afirmativas para mulheres, que eu acho que foi isso um divisor de água. Eu acho que em 2024, todo esse trabalho até saiu no nosso relatório de ESG, de tão impactante que foi, que a gente conseguiu sair de 24% para 27%, elevando também bastante o nível também hierárquico, né? Mais gerentes, coordenadoras. Então, tem um impacto muito grande. Eu acho que toda organização deveria ter iniciativas como essa. A gente não gastou um tostão. Todos os treinamentos nós usamos com recursos internos, as vagas são vagas que estão disponíveis, o conhecimento que a gente divulga é conhecimento público, de coisas que estão disponíveis aí, inclusive naquele movimento He4She, que é super importante. Então, hoje eu acho que a área de TI, ela já tem esse olhar diferente. E a gente recebe muito apoio dos homens, porque os homens é que ainda têm a caneta para contratar, para aumentar salário, para promover as pessoas. Então a gente tem que trabalhar muito com eles precisam nos ajudar, né? E eu falo que toda mulher que senta numa cadeira mais sênior, ela tem obrigação de fazer alguma coisa para puxar as mulheres que estão mais embaixo, ou para trazer mais mulheres, né? Porque só assim a gente vai abrir o caminho para a equidade de gênero. Tem sentido Perfeito. ou não? Sim, com certeza. Não sei se a Gabi quer complementar com alguma coisa. Não, é isso mesmo. Eu que estou começando agora, né, nessa área, quando eu fazia faculdade, na minha sala tinha ali 130, 140 alunos e 20 eram mulheres, né? Eu já vi, tipo, já fiz algumas entrevistas que tinha duas, três mulheres, enquanto o resto dos candidatos eram homens, né? E quando eu entrei na Milk, tipo, eu vi que a Rosane era diretora, tanto que o pessoal tinha também comentado que ela tinha sido a primeira mulher a estar tipo, num cargo de diretora de dados, né? Então achei tipo, bem legal. Boa. E é legal trazer isso, né? Então, dentro da, inclusive, né, a marca empregadora fica dentro dessa área de cultura, inclusão e engajamento, e a gente tem ali alguns grupos de diálogo, né? Quando a gente fala justamente desses recortes sociais. Então, tem focado em LGBTQIA+, em gênero, pessoa com deficiência, gerações, regionalidade e regionalidade também. Então, a gente consegue. E o de raça e etnia também. Então, assim, a gente está falando aqui também de mulheres, mas a gente também nem entrou no nível de interseccionalidade quando a gente vai falar de raça, quando a gente vai falar de sexualidade. Então, é muito interessante vocês trazerem isso, justamente de como a gente conseguiu abrir esse espaço focado, né, direcionado quando a gente fala de mulheres na TI, né, apesar de a gente já ter esse do nós por elas, né, quando a gente fala de gênero, e vocês conseguirem ter feito
esse outro recorte quando a gente fala dessa área específica, né? E Gabi trouxe isso da faculdade. Eu tenho uma amiga também que ela fazia engenharia mecânica, eu acho. Acho que só tinha ela e uma outra menina na sala dela. Então, assim, ela falava, nossa, eu não sei como eu dou conta de estar aqui. E ela era uma das mais inteligentes ali. Então, acho que é muito importante ter justamente essa iniciativa, né? Que faz diferença e reforça justamente essa importância, né? Da representatividade, da inclusão, do acolhimento. Então, é muito legal de vocês terem trazido isso. E tem muitos comentários aqui elogiando, né? Eu Também tô falando de... falando, né, que a gente tem estigmas, estereótipos de gênero, né? Exato. É isso aí, a gente precisa de vocês, né? Os homens precisam nos ajudar nessa É isso. bem pesada, mas estamos, como ele disse, estamos desbravando, estamos conseguindo. Então, tô com certeza. Bom, pessoal, a gente está já se encaminhando para o final. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer para elas duas, focada aí nessa parte de dados e de inteligência artificial. Acho que pode ser um bom momento. Enquanto isso, vocês vão escrevendo aí, vou reforçar, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha no nosso site de carreiras, o link está na bio, tá? Então é só vocês irem no nosso perfil e encontrarem o link que está ali, ou até jogar no Google mesmo, né? Grupo A Mil Carreiras, vocês conseguem já achar. E para quem estiver consumindo esse conteúdo depois, a mesma coisa, o site é carreirasgrupo.amil.com.br, então fica esse espaço para vocês irem pesquisar um pouquinho sobre a gente, pesquisarem vagas. Não necessariamente, né, pode ser em dados de inteligência artificial, tem diversas outras vagas que a gente tem ali no nosso site. Acho que é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta, se vocês querem trazer mais algum ponto. Malu está comentando aqui, no Grupo Amil estamos trabalhando duro para trazer mais mulheres para o nosso time de TI. É isso aí, Malu. Bom, então a gente está chegando no final. Queria agradecer mais uma vez o tempo de vocês duas, Gabi e Rô. Tenho certeza que esse conteúdo vai impactar muitos talentos positivamente, né? Então a gente vai disponibilizar esse conteúdo depois. Para vocês que querem conhecer um pouco mais sobre a gente, então acessem o nosso site de carreiras, nos sigam nas outras redes sociais. Né? Então, Rosane e Gabi, se vocês quiserem se despedir, fiquem à vontade. Bom, pessoal, agradeço muitíssimo aí esse espaço, eu gosto muito de falar sobre esse tema, e convido vocês a vir aqui para a Mil, a gente dá muita oportunidade para todas, todos, todes. Então, é isso aí. Muito obrigada, viu, pelo espaço e até a próxima. Eu agradeço a oportunidade também de ter vindo compartilhar a minha história do recrutamento interno, né, e incentivar essas pessoas que querem mudar de área através do recrutamento interno também. É isso aí, gente. Obrigada pela presença de vocês. Até mais, gente. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau.